Bem, boa noite para vocês telespectadores. Nós estamos aqui agora fazendo aqui uma sala aberta com os amigos Isabela Figueiredo, enfermeira, e o meu amigo de infância, o Ricardinho Abraão, que também é candidato a vereador, né? Empresário, músico, lutador, entusiasta do esporte, da cultura. Realmente ele está trazendo agora aqui para a sociedade riobonitense esse ano várias propostas e que são interessantes, né? Primeiro pelo desafio, pela essência do que está sendo proposto e pela forma que ele coloca suas ideias. Então vamos começar aqui. Ricardinho, diante de mais nada, você como candidato a vereador, você está apresentando uma proposta de um mandato coletivo. Isso. O que seria um mandato coletivo? Primeiramente agradecer o convite, né? É um prazer aqui estar conversando com vocês. Um abraço aí a todos os telespectadores também. O que seria um mandato coletivo? Eu já tinha pesquisado, né, sobre esse tema já há algum tempo, inclusive isso não é uma coisa nova, não foi uma coisa que foi inventada por mim. Eu visitei inclusive um gabinete lá em Niterói do vereador Henrique, do pessoal, para entender um pouco como é que funciona, e achei muito interessante, porque a gente tem o costume aqui, os vereadores têm o costume aqui de levar o mandato muito de forma individual. Então a gente tem esse problema aqui, pensando nisso, a gente tentou trazer essa ideia nova, que seria integrar as pessoas para conduzir o mandato junto com a gente. Como funcionaria o mandato coletivo? A criação de um conselho, né, de pessoas técnicas, de diversas áreas, na área de medicina, na área do esporte, cultura, setores, localidades, e a gente ia ter um conselho formado por essas pessoas para auxiliar a gente, tanto na formação, né, de projetos de lei, discussão de matérias, votação, entendeu? Teríamos reuniões periódicas com essas pessoas e abertas à população. Então, dessa forma, a gente conseguiria deixar nosso mandato de forma aberta à população e bem participativa. Pô, legal, porque a proposta literalmente a democracia no Brasil hoje, o cidadão só aparece no momento do voto. Exatamente. Você está oferecendo justamente trazer a democracia durante um mandato. Muito interessante essa proposta, realmente é um desafiante. Não, é o único que está declarando essa proposta, é o único. Porque assim, todas as pessoas, em tese, falam que vai deixar seu mandato participativo, isso é uma coisa que é um peixe que todo mundo vende, mas não vemos na prática. Com certeza. Então eu queria que isso fosse realmente, eu sempre estou batendo muito nessa tecla, porque é uma coisa que eu vou fazer, entendeu? E eu quero que as pessoas participem mesmo. Eu tenho feito até alguns exercícios durante essa campanha, na formação de propostas, então chamo pessoas que entendem de algumas áreas para me ajudar, até para formular as propostas. Então eu acho que isso aí já é uma prévia de como seria o mandato coletivo, né? As pessoas estão me ajudando a fazer propostas, discutindo, dando sugestões. Então isso é uma coisa interessante que eu estou fazendo com as pessoas e está dando certo. Pô, legal, interessante. Vamos lá, transporte universitário. O transporte universitário riobonitense está há 24 anos, há 20 e poucos anos, quase 24, se não me engano, em utilidade. E é uma luta hoje universitária em transformar o transporte numa política pública. Quer dizer, tem uma lei que estabilize e que legitime e que formalize um direito, um serviço que já está legitimado pelo serviço oferecido pelo município, né? Então, um dos maiores problemas é que o candidato, no caso o prefeito, ele teria que fazer isso, que o vereador não pode gerar gasto horário público. Né? E eu achei interessante nessa eleição, principalmente porque o candidato Marcos Abraão, ele abriu a vertente do transporte universitário quando ele fez a reunião e deixou aberta essa possibilidade do transporte público, do transporte universitário ser transformado numa política pública. Tipo, qual a sua visão e como você poderia ajudar nisso caso você fosse eleito? Bem, isso aí, a questão do transporte universitário é um assunto que eu já me interesso há muitos anos, entendeu? Eu já venho participando de reuniões com universitários, sempre estou em contato com os representantes, nas reuniões, inclusive nos debates políticos das últimas eleições. E como eu coordenei, ajudei a coordenar a campanha do meu time em 2012, eu tive contato direto, né, com essa questão desse estudo, para saber como seria a melhor opção, econômico, né? como seria a melhor opção para a gente resolver o problema do transporte universitário, né?
Então a gente bateu muito de frente com as outras propostas, que era da terceirização do serviço, que eu achava que era um desrespeito com o erário público, que era muito gasto, sem necessidade, entendeu? Quem sabe que também tem aquela questão do empresário de ônibus, fazer o financiamento de campanha, e em determinado momento do governo tem que devolver isso de alguma forma. Então a gente sabe que às vezes as atitudes não são tomadas pensando Nos cofres, nos cofres, na coletividade universitária, e sim para acertar aqueles acordos que já vem desde a época da campanha. Então a gente estudou isso e chegou à conclusão que é muito mais viável a aquisição da frota. Se a gente comprasse os ônibus, a gente teria muito menos gasto, ia gastar muito menos do que os contratos de locação. E essa diferença é tão grande que o mesmo número de ônibus que são alugados durante 4 anos de mandato, a gente poderia comprar o dobro. Então, em 2 anos, a gente poderia comprar o número de ônibus que são usados para fazer o transporte universitário pela prestação de serviço, pela locação, né? Então, pela terceirização de serviço. Então, assim, isso é uma questão que a gente deve tomar cuidado, porque temos que respeitar os cofres públicos, temos que usar o dinheiro com responsabilidade. E eu acho que a questão da frota é ter responsabilidade com o dinheiro público. E em relação a transformar o transporte universitário em política pública, é um desejo de quase 100% dos estudantes, que isso aí vai deixar um legado para os futuros estudantes, e eu acho importante, só que tem que partir do executivo, como você falou, mas nós estamos aí para apoiar. Eu acho que é importante a gente ter essa sintonia da Câmara com o executivo. Eu acho que a gente pode ter isso, porque meu tio mesmo já tem essa ideia, eu tenho essa ideia também, nós estamos em sintonia nesse assunto, e se a gente entrar lá junto, com certeza a gente vai colocar isso para frente. Já foi um compromisso dele e é o meu também, é uma coisa que eu me interesso e quero resolver. Vamos lá, você acabou todo o lance, mas vamos seguir a linha aqui, que você bateu no ponto que eu quero depois fazer um comentário, um adendo aqui para a opinião pública. Lei dos músicos. Não somente dos músicos. Sim. Essa semana, há 2 semanas atrás, Rio Bonito foi a sede da FAETED, né? Qual é o nome do evento de cultura, de teatro? FETAERJ, lá na Pousada Relicário. A prefeitura, como sempre, demonstradora da cultura, deixou o movimento abandonado. Sim. Tudo por conta da iniciativa, praticamente por conta da iniciativa privada aqui para fazer o evento. E achei legal porque parece que, tirando os praticantes, os participantes, você foi o único membro atuante de Rio Bonito lá dentro, no meio do público, né? Era o comentário que você estava tendo. Eu fiquei surpreso com isso. Porque assim, eu tirei um dia para ir lá acompanhar uma peça, né? Acho que foram 4 ou 5 dias de evento do festival. Aí eu tirei um dia para ir lá acompanhar. Que tem um grupo que é amigo meu, que é do pessoal do Somos de Rio, o Ju, a Arielle, mas nesse dia, exclusivamente, eles não iam se apresentar. E quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa de não ter ninguém da cidade, não é só representando a classe política, não. Nenhum cidadão estava lá acompanhando nada. Entendeu? Só para dizer que não foi ninguém, o nosso amigo Guilherme Lasanha, né? Também esteve lá nesse dia, e eu levei um outro amigo meu. Mas fora isso, ninguém foi. Eram todos de fora? Todo o pessoal do festival, dos grupos mesmo. Então os grupos que não estavam apresentando o teatro em algum momento estavam assistindo, ou eles estavam apresentando ou assistindo. Eu achei isso um pouco triste, né? Porque foi um pouco divulgado, não foi? Foi pouco divulgado, a gente fez a divulgação, acho que teve divulgação só na internet, não teve apoio do poder público, mais uma vez. O empresário Taylor, né, do hotel Ximenes, ajudou bastante, que também ele toma conta lá da Pousada Relicário, então fez uns pacotes bacanas para o pessoal poder colocar o festival, não ficar sem, né, porque é uma coisa que eles precisam, né, ter isso no calendário. Então, só para acontecer, eles fizeram meio de forma precária, dessa forma. Teve o festival, infelizmente não teve público, mas aconteceu, eles conseguiram apresentar. Entendeu? Sobre a lei da música, você como músico, eu lembro que você na década de 90, a gente saía tocando, era certo encontrar a galera em algum momento no palco, e aí? Lei da música. Muita gente não sabe, mas eu já até fiz uma postagem no Facebook sobre isso. Que eu já sou músico há mais de 15 anos, né? Música assim, de tocar na noite mesmo. Então o pessoal, quando me vê com a guitarra na mão, tocando em algum lugar, eu fico meio surpreso. Entendeu? Mas eu já toco há muito tempo.
E eu sempre tive dificuldades em ter oportunidade em Rio Bonito. Não sei se era por questão de política, né, por causa do meu sobrenome, entendeu? Mas eu via que não só eu, como alguns músicos, não tinham espaço aqui. Aniversário de cidade, alguns eventos aqui, fazia show na pracinha, via muita gente de fora e tinha pouca gente da cidade. Então, já fiz aniversário de cidade de São Jardim, Rio das Ostras, já toquei em praticamente todas as cidades aqui da região. Mas em Rio Bonito mesmo eu nunca toquei, em nenhum evento puxado pela verba pública, entendeu? Então isso foi uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, né? E aí, baseado nisso, a gente resolveu propor uma lei que garanta a participação dos artistas locais em qualquer evento realizado na cidade, entendeu? Nem que seja para fazer abertura de um show, numa cota voltada para 50%, se tiver outros artistas, 4 artistas têm que ser locais. Inclusive no Food Truck não teve. Uma política pública ligada à cultura, quer dizer, já temos um diferencial aí. Alguns músicos me procuraram depois que eu propus esse projeto e reclamaram que no Food Truck, eu não pesquisei, mas me falaram, então eu confio nele, não teve artista da cidade. Todos os artistas que tocaram no Food Truck, na Lima Pracinha, foram de fora. Então se essa lei tivesse em vigor, a gente teria artista local lá garantido. Eu acho que isso é importante. Pra falar a verdade, eu tô tão entorpecido pela gastronomia que eu não me lembro de escutar nada, vou ser sincero. Então, né? Pô, interessante, isso é importante. Ética. Estamos passando por um período eleitoral, assim, complicado no Brasil. Sim. Né? Não somente ética dentro da política. Eu não vou nem tocar da questão política, até tempo para a gente não ultrapassar e os limites não causar problemas éticos nesse momento, mas a ética no geral no Brasil, a questão da compra de voto, a questão do comportamento do programado que foi colocado o eleitor, entendeu? Que não sabe como se defender. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Você tem batido muito essa questão do combate à venda e à compra de votos, esse tipo de negociação, transação. Então, fale mais pra gente, o público, sobre o que o Ricardo pensa sobre isso. Isso é um assunto que é um dos assuntos que eu mais gosto de debater, porque eu acho que é um dos mais importantes. Porque não adianta a gente querer mudança, transformar, melhorar a nossa política, renovar nosso quadro político, se nós não mudarmos nossas atitudes. Tanto a classe política como os próprios cidadãos. Porque ninguém compra o voto, ninguém compra forçado, ninguém compra forçado. Se você compra, porque alguém vende. Entendeu? E vale para ressaltar que a lei, a lei 299 do Código Eleitoral, deixa bem claro que não só a compra, como a venda de voto também é crime. E a compra e venda de voto não se caracteriza só pelo dinheiro. Tem qualquer coisa. Qualquer coisa. Você prometeu uma coisa, oferecer cesta básica em troca do voto. Oferecer um cargo. Prometer um cargo. Você oferecer material de construção, tudo isso se enquadra nesse artigo. Um tijolo já configura a compra de voto. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito de debater, porque eu acho que é a partir dessa consciência que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Não adianta a gente ter um bom candidato se as pessoas não votarem nele. Não adianta a gente ter 2, 3 excelentes candidatos se você chegar e votar na pessoa porque te ofereceu um dinheiro, te ofereceu um cargo, te ofereceu alguma coisa. Então, isso a gente não vai mudar nunca assim. Então, esse o eleitor também tem que mudar. Exatamente, principalmente ele. Principalmente o eleitor tem que mudar, porque às vezes a gente encontra alguns candidatos bons que não têm oportunidade porque... Justamente porque não o eleitorado não dá oportunidade para eles por causa da compra de voto. Da falta da compra, né? Isso. E isso é uma coisa que eu, falando um pouco da minha campanha, é uma coisa que eu gosto de deixar claro para as pessoas, que a minha candidatura não representa só eu vir a candidato vereador. Representa um combate a isso e a esperança de que a gente pode vencer, chegar lá da forma correta. Então, se por acaso, e eu creio nisso, a gente vencer a eleição, as pessoas podem começar a pensar de forma diferente sobre isso. Poxa, Ricardo conseguiu chegar lá, conseguiu vencer. Sem comprar votos. Sem comprar votos, sem oferecer, nunca fiz trabalho de essencialismo. Isso aí, ninguém pode falar sobre isso. Todo o trabalho que eu faço na cidade é um trabalho voltado para todo mundo, evento. Para a coletividade, então não faço nem favor individual. Todos os meus amigos eu peço para votar em mim por acreditar em mim, não porque é só meu amigo. Outra coisa que eu acho importante, você não votar na pessoa
sua proximidade, Só porque é amigo. só porque é amigo, só porque é seu vizinho, só porque é seu tio. Você tem que ver se a pessoa está preparada para aquilo, tem proposta. Então, assim, a gente vai conseguir chegar lá. Então, acho que a minha candidatura representa isso. Se nós conseguirmos vencer, acho que a gente vai ter uma revolução no modo de fazer política de Rio Bonito. Aí as pessoas vão chegar assim, não, se o Ricardo conseguiu, a gente pode fazer também. Vão ter mais candidatos se preparando, Mais preparados. tentando fazer propostas, apresentar propostas, entendeu? Conquistar através disso. Que entendam a máquina, tem que pelo menos entender a Que máquina. estudem, que acham né? que sabem que, né, chegar lá não é só no oba-oba, tem que se preparar, tem que ler alguma coisa, tem que... Tem que ter conteúdo. Exatamente. Então eu tenho essa esperança que essa candidatura tem algo a mais, entendeu? Que a gente pode fazer, que a gente pode deixar um legado nisso aí. Presente, né? Interessante. Vamos lá. Esse foi um tema até que foi batido essa semana lá dentro da CDL, né? Eu não pude estar presente por causa do horário, né, por causa do meu trabalho, mas acompanhei a distância, né, o que foi permitido através dos comentários, né, do Bonito. É o ICMS, o ICMS verde. Né? Por exemplo, se no Jardim, até onde eu saio na época do Zelão, ele aumentou em 1/3 a sua arrecadação anual, tudo por conta do ICMS verde. Quer dizer, eles readequaram a lei dentro da realidade de Silvio Jardim, né? E aumentaram em 30% a arrecadação e adequaram o Silvio Jardim dentro da sua realidade, seu potencial na área de meio ambiente, na área de agricultura, pecuária e na área florestal. Então, tipo, eu tenho visto que você é o único candidato que está batendo essa questão da conscientização da questão do meio ambiente, principalmente essa questão do ICMS verde. Então, tipo, explica aqui para o telespectador, o eleitor que está em dúvida, que não tem ideia, o que seria isso? Bem, o ICMS verde é uma forma de você incentivar as prefeituras a fazer a investir na preservação do meio ambiente e na qualidade de vida da população. Então, como eu fiz uma postagem sobre isso no Facebook, né? E como você bem citou, Silva Jardim acho que foi o município que foi campeão de arrecadação no estado do Rio todo. Então, todo estado tem seus critérios, então a gente tem que se adequar aos critérios que foram postos pelo estado, né, que é o nosso estado do Rio. E Rio Bonito tem geografia favorável para a gente fazer esse tipo de arrecadação também, só que a gente não se organiza. Entendeu? Então, se a gente se adequar, como você falou, adequar as nossas leis para a gente poder fazer essa coleta seletiva, gente, a gente não tem isso aqui. Uma coleta legal, uma área de preservação ambiental, tratamento de água e etc., nós vamos conseguir ter uns índices mais altos para ter uma arrecadação bem melhor. Então, assim, nesse tempo de crise, a gente não pode ignorar isso. O ICMS verde como eu disse, uma alternativa para a gente aumentar a arrecadação do município. A gente tem que ver isso, entendeu? Porque a gente tem condições de arrecadar e não estamos fazendo. Isso, para mim, é o útil e o agradável, porque automaticamente a gente vai estar preservando nosso meio ambiente, melhorando a qualidade de vida dos riobonitenses e aumentando a arrecadação do município, que vai ajudar bastante. Bom, e o interessante, justamente jogando esse potencial que eu estava até pensando aqui agora, é que Rio Bonito, a participação dos rotes é muito pouca, né? Sim. Mas, tipo, é um modelo que você pode até compensar os municípios da região, os municípios fluminenses, a readequar, então tentar compensar o máximo possível a diferença dentro dos rotes em cima do aproveitamento do meio ambiente, né? E, tipo, eu não vejo, tirando o Sul Jardim, eu não conheço outro lugar que tenha aplicado esse modelo aqui no estado do Rio de Janeiro no momento. Aliás, salvo Capivari, né? Salvo Capivari. Mas, continuando dando andamento, eu não sei, pelas condições eleitorais, etc., mas há um ponto muito interessante nessa eleição, pelo menos que eu vejo e analiso, é o fato do seu tio, Marcos Abraão, que é deputado estadual e está na investidura do cargo praticamente desde 2003, né? E tipo, ele tá vindo agora forte nessa eleição, um período interessante, porque nós estamos vendo os dois principais grupos tradicionais de Rio Bonito se dissolvendo, né? Ora por questões legais, ora por questões éticas e até pelo desgaste do próprio eleitorado, né? Não é só o Rio Bonito, é o que está acontecendo no Brasil inteiro, né? E o Marcos Abraão, ele tem demonstrado uma resposta que está vindo com muita força nesse exato momento na opinião pública. Então, tipo,
eu acho interessante que nós temos uma outra janela inédita, que eu acho que nunca houve em Rio Bonito. É a possibilidade, talvez, de se fazer um prefeito, né? No caso, se o Tício for eleito, e se você for eleito, você já entrar na Câmara com essas ideias que são brilhantes. Eu gostaria muito de ver isso aqui, essas suas ideias entrarem em prática, interessante para caso do dia a dia em Rio Bonito, e eu vejo tudo, inclusive, para você vir, inclusive, já exercendo uma liderança dentro da Câmara, caso a janela se encaixe, e um pouco mais além. As pessoas falam que às vezes eu sou um pouco louco nesse aspecto, mas eu vejo quando eu falo da batata. Se fechar essa janela, de você entrar agora sendo eleito para a Câmara Municipal e seu tio conseguir entrar para prefeito, você não somente tem grande potencial de assumir a liderança e representar o governo dentro da Câmara, dentro do Poder Legislativo, como também eu vejo grande potencial de sucessão no futuro. Então, nós já estamos falando de uma articulação que envolve de fatores, mas especulação. Eu gostaria de saber agora o que o Ricardo pensa sobre o Marcos Abraão e sobre o que eu acabei de falar. Sim. Bem, eu já trabalho com meu tio desde na primeira eleição dele para vereador, no início dos anos 2000. Eu sempre coordenei as campanhas dele, sempre voltado para a área de marketing político eleitoral, mas sempre tive contato com ele durante os mandatos também. E uma coisa que eu sempre notei nele, sempre deixou claro isso também, é o desejo dele ser prefeito de Rio Bonito. Entendeu? Ele tem isso. Às vezes, eu até acho que o melhor caminho político para ele não é esse. Né? Ele já tem um mandato, uma estabilidade, né, dentro da LERJ, tem muito conhecimento lá, ele já tem um trabalho consolidado lá, mas ele tem exatamente esse desejo porque ele ama a cidade. Entendeu? E ele tem muita vontade de fazer alguma coisa pelo município. Eu também acho que o momento atual é muito favorável para isso. Eu tenho esse pensamento, com todo respeito aos outros candidatos, que eu acho que a hora agora é dele. Entendeu? A gente precisa oxigenar um pouco, né, essa política ribonitense, mudar um pouco, respirar novos ares. Ele tem novas ideias também, boas ideias. Entendeu? Acredito que eu posso contribuir com ele, que a gente tem muita afinidade. Então, se a Câmara estiver alinhada com o Executivo, eu acredito que as coisas vão andar muito mais rápido, muito mais fáceis. Então, eu confio que essa seria a melhor solução. Se eu tiver essa oportunidade de trabalhar com ele, vou fazer o melhor que eu puder, não só para ajudar o governo dele como a cidade. E sobre sucessão, eu tenho que dar um passo cada vez. Eu sou pé no chão. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então assim, se isso passar pela minha cabeça, pode ter certeza que eu vou tentar me preparar cada vez mais, para não chegar em um determinado momento que isso for necessário, eu não estiver preparado, não vou me sentir à vontade, entendeu? Mas eu penso muitas coisas, muitas possibilidades na minha vida. Tudo é muito novo para mim, porque eu nunca tive pretensão de assumir uma vida pública, assim, de ser candidato, de ser vereador, de ter um cargo público dessa forma. A vontade veio de acordo com a necessidade. Exatamente. Eu não tinha em quem votar, até tentei trazer um partido para cá, queria começar uma coisa do zero, estava descrente mesmo, como muita gente estava. Então, assim, vamos tentar dar uma opção que eu gostaria que fosse a minha, entendeu? Então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar. Isso foi do ano passado, é muito recente. Então, de 2015 para cá, que eu comecei a trabalhar isso, conversar com os amigos, tentar articular alguma coisa em relação à política partidária, que não deu certo, né? Uma série de fatores que não tem a casa agora. E eu resolvi vir por causa disso. Mas eu estou dando um passo cada vez, pensando muito nas possibilidades, e pode ter certeza, se eu achar que eu posso seguir um caminho, eu vou tentar, eu acho que o principal é me preparar para isso. Eu não ir muito no oba-oba, não, na onda, porque vou chegar lá, eu posso me surpreender negativamente. Entendeu? Ricardo, eu acho interessante que você é jovem, está nadando contra a correnteza, a verdade é essa. Eu já te considero um vencedor pelo simples fato de você estar tentando jogar dentro das regras do jogo, sem macular a imagem de ninguém, sem denegrir ninguém, simplesmente você está botando o foco, seguindo aquilo que você acredita e apresentando para a juventude, apresentando para o público e indo adiante. Então, da minha parte, eu pessoalmente, eu acho que ideologicamente falando, você está numa cruzada que já merece
Você já saiu vencedor. Então a tentativa e a resistência quando você vê o político brasileiro fazendo o contrário, passando por cima da lei da ficha limpa, passando por cima da Constituição Federal, entendeu? Fingindo que nada está acontecendo. Hoje nós temos mais de 5.000 candidatos a prefeito numa situação dessa, entendeu? No nosso Brasil. Então, tipo, é complicado. Então, tipo, é necessário, você está numa luta que é necessária. Quando eu olho para você, eu vejo que tem esperança ainda para a geração da minha filha e talvez dos nossos netos, né? Então, tipo, parabéns. E eu gostaria de terminar exatamente o seguinte: eu acho que é importante a gente voltar aos antepassados históricos, e talvez muitos bonidenses não saibam, mas vamos terminar falando do seu avô, o vovô Zezeco. Sim. Eu sou conhecido por ser sobrinho de Marcos Abraão, né? Porque ele é muito conhecido na cidade, entendeu? Mas pouca gente sabe que eu sou neto de José Francisco de Sá, o famoso Zezé Sá, que foi vereador por 4 mandatos na época que o vereador não ganhava nada. Que era como se fosse um trabalho mesmo de voluntariado mesmo. Cidadania, né? Cidadania, exatamente. Entendeu? Então acho isso muito nobre. Então eu tenho assim, meu pai sempre falou do meu avô, eu nunca duvidei de nada que meu pai tenha falado, mas é muito gratificante na minha caminhada que eu tenho feito agora nessa campanha, de eu encontrar pessoas que lembram dele com carinho, que têm um respeito pelo trabalho que ele fez, que ligam a minha trajetória a dele. Então muita gente confia em mim e fala assim, não, eu gostaria que você desse continuidade ao trabalho do seu avô. Então eu fiquei muito feliz com isso. E eu gosto de passar isso para as pessoas também, que assim, eu tenho muito orgulho. Uma raiz, né? Uma raiz boa. Exatamente. Eu tenho muito orgulho de ser da família Abraão, do meu tio ter êxito na carreira política, mas eu também tenho muito orgulho de ser neto de Zezé Sá, que foi vereador de Rio Bonito por 4 mandatos, e deu muito orgulho para a cidade também. Pô, legal. Você quer dizer mais alguma coisa para fechar o... Não. Para fechar, eu gostaria de agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com a Isabela, com o Adelso, sempre é bom conversar com vocês. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente, dizer para vocês que nós estamos na reta final e nós precisamos tomar nossas decisões com muita responsabilidade, né? Com muita calma, pensar bastante. Nossa escolha de agora vai influenciar os próximos 4 anos da nossa cidade e a gente sempre reclama que não está bom, fica os 4 anos reclamando. Então acho que agora é o momento da gente dar oportunidade para um projeto que realmente representa uma renovação na política de Rio Bonito. Eu estou aqui para representar esse projeto. Quem puder me dar essa oportunidade, ficar muito grato. Muito obrigado a todos. Adelso, Isabela. Isabela? A gente que agradece, né? A identificação que eu tive com as suas propostas, a gente conversou uns meses atrás, né? Você me perguntou, mas quem você está, né? E eu te dei uma porção de nomes porque são pessoas que têm proposta, né? Mas essa última semana, né, eu andei olhando seu perfil e assim, eu acho você, não estou desmerecendo nenhum outro candidato, mas eu acho que é um candidato que eu tenho mais afinidade ideológica. Né? Eu acho que realmente é o começo de uma nova política. Você entrando, Ricardo, eu vejo como o início de uma nova política. Uma política mais limpa, uma política... A política que a gente tem que exercer, a política que a gente tem que viver. E eu não cheguei nem a te falar isso, né? Só agora eu estou falando, estou fazendo a minha declaração, né? E gostaria de ter tido essa certeza antes para poder te ajudar mais, para poder ir no corpo a corpo, porque eu acredito nas suas propostas, acredito em você, na sua verdade, nos seus ideais, assim, e eu desejo mesmo, do fundo do coração, que você ganhe esse pleito, que você represente a gente, porque você vai estar me representando, porque o meu voto é seu, né? Assim como o voto da minha família também. Agradeço muito. E é isso aí, garoto. Eu te chamo de garotão, Obrigado, garoto. obrigado. É isso aí. Quero te ver lá. Ganhou a noite, hein? Continuemos na luta. Bem, senhores, nós vamos terminar aqui encerrando. Agradeço o tempo e a participação de vocês. Caso vocês queiram saber mais sobre o Ricardo Abraão, é só visitar a página do Facebook dele, entendeu?
que lá estão todas as suas ideias e propostas que são muito desafiadoras e necessárias. Boa noite a todos, muito obrigado.